recebemos hoje o candidato do PRTB, Pablo Marçal. E pode ser uma das melhores entrevistas ou um pesadelo, né? Caso não haja nobreza aqui nessa roda viva. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigado, senhor. Candidato, a Justiça Eleitoral tirou as suas redes do ar no último dia 24 em caráter liminar, enquanto analisa o mérito de uma ação que foi movida pelo PSB. A esse respeito, o senhor disse na Globo News que não pagou cortes de vídeo, não impulsionou nada nos seus canais, nas suas redes, no período eleitoral, e descreveu da seguinte maneira a estrutura das suas redes, abre aspas para o senhor. É como se fechasse um canal de televisão de vocês e mandasse todo mundo para casa. Aquilo ali é um super canal de televisão. Se você pegar os últimos 10 canais do Brasil, eu tenho mais audiência do que 10 canais de televisão juntos. A sua comunidade no Discord, chamada Contabilização, faz seguidamente competições de cortes, premiando aqueles que têm mais visualizações. Isso não é exatamente usar uma estrutura maior do que a de muitos canais de televisão para fazer o que a lei eleitoral proíbe? Ou seja, não configuraria, a seu ver, abuso de poder econômico? Não configura porque não tem esse pagamento, né? Eu nunca deixei de falar e propagar isso, só que dentro do período eleitoral, tanto de pré-campanha e campanha, não houve pagamento. Eu espero que as minhas redes voltem essa semana. Eu acredito que a Justiça Eleitoral suspender, o único meio de comunicação que a pessoa tem é uma censura prévia. Mas eles permitiram que o senhor abrisse outras, né? Mas permitir, se não fosse alguém tão conhecido como eu, a pessoa tinha perdido a eleição, né? Eu agradeço aos não sei quantos milhares de influenciadores que conhecem meu trabalho e que colocaram à disposição as redes deles. Inclusive, essas pessoas que dentro da pré-campanha e da campanha não tem nenhum tipo de financiamento, elas estão fazendo de forma voluntária. Você pode pegar a decisão tanto do grupo da Meta, salvo engano é Meta, Google e X, eu não sei se foi 2 ou 3, salvo engano, que eles mesmos discordam disso e continuou a liminar vigente. Eu respeito a justiça. Tanto é que eu não fiquei chorando, eu fui atrás e pedi ajuda para as pessoas e criei um canal imediatamente. Numa entrevista a um canal do YouTube, o senhor falou que criou esse campeonato de cortes e que quem tem mais visualizações, o senhor paga em dinheiro. Tem garotos ganhando 400, 600 mil reais por mês. Então, essa competição de 26 de junho a 7 de julho não teve remuneração em dinheiro? E esses 400 mil, você vai olhar, eu nunca paguei isso. Quem paga são as plataformas. Da minha parte, fiquem em paz. Não coloquei, não coloco e não vou colocar meu dinheiro. Não tem um fundo eleitoral, não tem padrinho político, não tem tempo de televisão, não tem tempo de rádio, presta bem atenção nisso. E não tem mais as minhas redes sociais. E vou vencer com o povo. E queria tocar num assunto que a sua entrevista para o Flow Podcast, o senhor disse, vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto, economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, assim fazem? Não é assim que eles fazem? Você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou, acho que se você puder mostrar a mensagem. Tá aqui. Pode olhar. Eu nunca, tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não tô armado aqui, não tô querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso para ter seus cliques lá no Globo. Porque eu nunca falei isso para você. Eu nunca passou na minha cabeça. Você vai me ensinar a fazer jornalismo. Não, eu vou te responder naquilo que você está perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou o prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar para as pessoas que fica entalado aqui. Olha para você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. E estou falando aqui com uma... como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente deve se entrar na pergunta de agora, exatamente, né? Exatamente. Eu já acabei de responder. Você usou a economia da atenção. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. Então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Foi o que o senhor falou. Não, se bem que é para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. Candidato, o senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o mensalão. Então o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não estou te ensinando, você só gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei.
Apurou aonde? Com as pessoas que Quais? Fala o nome. Que falam... O nome? Existe um instituto do jornalismo que o senhor conhece bem, que é off, né? Não, mas tudo bem, acho que a entrevista não é sobre isso. O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Qual insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, eu já vamos rodar. Amanda, por favor. Economia da atenção. Amanda. Boa noite, candidato. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o ex-ladrão. Sobre os cortes, queria voltar um pouquinho nisso. O senhor comentou que nunca pagou durante a campanha, certo? Tudo bem, só que os dois administradores da página do Discord, Cortes do Marçal, trabalham para sua empresa, a PLX. Jefferson Zantucci e Gabriel Galhardo. Queria que o senhor pudesse comentar quanto que o senhor gastou até hoje por esses cortes, mesmo seja de forma indireta. Não faço nem ideia quanto gastou. Foi um dinheiro razoável. É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Isso tem um universo empresarial de dezenas de empresas. Você me pedir isso, eu tenho que ligar para o contador para pegar e não tem problema nenhum em mostrar isso. Eu sou o número 1 de lançamento na América Latina e tenho maior facilidade de ensinar, inclusive, ideia, já te respondi. Só para você ter uma ideia. Porque assim, se é uma empresa sua, eles trabalham para o senhor que pagou, né? Mas não é período eleitoral, não paguei, é isso que eu tô te falando. Deixa eu só fazer uma Antes do período eleitoral, eu vou continuar, eu já falei, tenho orgulho de ensinar isso. Eu já cansei de fazer isso, não tem problema nenhum. Dentro da pré-campanha e da campanha não houve. Candidato, a esse respeito, a Agência aos Fatos pegou o regulamento do campeonato nessa disputa que eu mencionei, realizada entre os dias 24 de junho e 7 de julho, na comunidade Cortes do Marçal, está dito, entre aspas, o regulamento da competição exige a publicação da hashtag, aí o jogo da velha, prefeito Marcal, e prevê pagamentos entre 50 e 5 mil, dependendo do número de visualizações ou volume de postagens. Não era feito pelo senhor, é isso? Acha o pagamento. O pagamento que tem lá vinculado no derrubar da conta é de antes disso, eu estou tudo bem com isso. Não tem que eu pedir para parar, porque eu sei que isso é um problema. Tá tudo certo. Você disse que no seu plano de governo, São Paulo se destacará, abre aspas para você, por uma gestão eficiente dos resíduos naturais e pela transformação do lixo em riqueza, e de uma, abre aspas de novo, reutilização e reciclagem de recursos para gerar riqueza e renda. Essas são as partes que você coloca no seu plano de governo para descrever o que pretende fazer com relação ao lixo. É tudo algo que parece muito vago, candidato, porque no seu plano de governo as coisas ficam, minha sensação, candidato, ficam muito vagas, e tem pouca coisa colocando, por exemplo, quanto que vai ser investido aqui, ali. Então, queria que o senhor explicasse um pouco a sua proposta. Do jeito que você leu aí, eu falei que a gente vai transformar o lixo em riqueza. Isso. Então o dinheiro já vem do próprio lixo. A gente quer transformar a frota inteira em ônibus de hidrogênio. E a gente consegue transformar o lixo em hidrogênio. Para isso, a Prefeitura vai pedir ajuda do Congresso Nacional, porque tem alguma coisa vinculada com a legislação federal. Só que o próprio dinheiro do lixo já está no lixo. Você olha a situação do lixo, quando tem o interesse de grandes companhias que estão aí 20, 30 anos na cidade, eles não têm interesse em mudar nada e fazer nada de novo, nada disruptivo em relação ao lixo. Por quê? Porque contratos que precisam ser revisados e a gente precisa ter coragem de tratar disso. Aqui. Então, a gente ainda não tem orçamento, né, para o lixo? Não, nós temos. Para as pessoas que estão nos assistindo, você que vai votar no dia 6, você tem que entender o seguinte: burocracia, companheirada, corrupção, ineficiência, falta de virtualização na Prefeitura de São Paulo tem comido o dinheiro público. A gente, nesse primeiro ano, não vai ter esse tanto de coisa que a gente imagina, mas a gente organiza a casa com uma coisa, austeridade. Todo governo de direita, todo governo conservador, ele é austero. O que ele tem que fazer? Ele tem que enxugar a máquina e dar prioridade para aquilo que faz mais sentido. As pessoas que estão precisando de exame. Vamos fazer o seguinte, candidato, a gente fala dos outros assuntos nas próximas perguntas, porque ele perguntou de lixo, acho que o senhor já respondeu. Eu queria ouvir Vamos lá. Tudo bem, candidato? Tá bom. O seu plano de governo tem um item lá específico, a prefeitura digital, transparente e pública. E em uma sabatina recente que o senhor fez para a CNN, se não estou errado, o senhor falou que no seu governo ainda vai ter uma coisa mais ali, que é as reuniões que o senhor tiver no seu gabinete vão ser transmitidas, mais ou menos da forma como o senhor faz hoje em dia. Tem essa questão que o noticiário tem dado aí da ligação do Leonardo Avalanche, presidente do seu partido, com o PCC. E tem essa questão que é o centro da conversa por enquanto até agora, que são esses impulsionamentos suspeitos aí que levaram à derrubada das suas redes. A minha pergunta é, por que o senhor já não fez isso? Por que essa reunião em que o senhor teria pedido para o Avalanche deixar o partido já não foi transmitida? E por que esses impulsionamentos anteriores que o senhor disse que fez, também o senhor já não deu transparência para todos esses números? Posso fazer uma coisa chamada ingerência. Eu sendo prefeito, eu que estou no comando, certo? Sobre o Avalanche, você acabou de falar que ele tem ligação com o PCC, eu queria saber por que o PCC não ajudou ele, porque foi noticiado hoje que ele está sendo despejado da casa dele. A questão da gente viver num Estado democrático de direito e na liberdade,
Você não pode ficar chateado com a opinião. Se você quiser fazer pergunta, essa matéria, inclusive, da Folha de São Paulo. E aí piorou. Né? A liberdade é a melhor coisa. Você pode falar que eu sou bandido. Mas por que o senhor não deu transparência para essas... Então, eu já te respondi. É ingerência minha se eu quiser expor o partido, certo? Na minha vida particular, eu não mostro tudo. Mas reuniões onde eu tenho certeza que as pessoas vão querer me colocar com um pescoço numa forca, eu vou ligar a câmera para mostrar assim. Vai ser o tempo inteiro? Não precisa ser o tempo inteiro. É mais para ter um sistema de defesa. Eu sei que vocês vão me cobrar isso por longos 4 anos de governo. Eu faço questão de transmitir muita coisa. Tem coisas que são estratégia da prefeitura que não precisa de abrir para as pessoas. Então, com relação às contas? Foi? As contas dos impulsionamentos. Eu já falei, não tem dinheiro para abrir. Não dá para abrir esses dados para a gente? Já está aberto, está lá no processo. É só pesquisar no terreno, não tem segredo de justiça não. Pode olhar lá. Furto, só pegar lá. Tem a defesa, tem tudo. O senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Estou com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio. E por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí o que acontece? Se eu fosse um bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui no estado de São Paulo. Eu estou perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu estou te falando. Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Inclusive, eu não dei conta de tanta defesa. O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem. Antes eu nunca tinha passagem. Então, se você deixar eu responder, eu te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. No Flow, na semana passada, uma hora se referindo aos seus adversários, o senhor falou, esse povo que mata os outros. O Igor até fez assim, nossa, calma, você falou, eu tenho que falar isso mesmo e tal. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de 2 pesos e 2 medidas no trato da reputação dos outros, candidato? Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Eu peço perdão para o eleitor. Porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica, o que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de 2 pesos e 2 medidas quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros, o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo, querem ter um consórcio comunista, e aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeito. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi sacando o Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor, não, mas o fato de perceber que Valdemar Costa Neto fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem alguma coisa errada. Você também não manda no seu partido, só Ixi, é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Malu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos, que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha um registro dele deferido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido. Partido é um negócio que todo mundo fica louco. Tem mais de 30, não sei que jeito que está a composição hoje por causa das federações. Mas o Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo. Mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, fica aqui meu registro de indignação. Não vou defender partido político. Partido político meu não precisa esperar ter cargo em secretaria, nada disso. Nas minhas empresas não tem um parente meu.
Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você Mas ouviu é eu mentira? usando É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, quero saber, então, qual que é a prova. É o seguinte, como o Bolso está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu fiz isso aí. Tem uma entrada num hospital. Não, é calma que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que a gente tá batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz um M28, tira um print, põe no Vamos responder a pergunta. Eu tô respondendo. Tem limite a pergunta? Aqui é Roda Viva. Não, Tem limite de tempo a pergunta? Não tem não. Esquece Você o pode corte um responder à pouquinho. vontade o seu, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. Porque eu sou minha. Você não tem falado que o acusado, Eu ele... vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta para ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá para usar isso agora. Eu tô jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai Mas dela? deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição. Mas de onde você tirou, então, que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se o senhor quiser cheira mais e eu pulei de paraquedas, eu não preciso A colega responder. trouxe aqui, existe um processo penal de alguém como Aníbal Boulos. Eu quero que Posse você de acha droga. eu usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tirou aquele cheira Fala tanto do cocaína? artigo 138? Mentira, cadê o exame? Mas você teve acesso ao exame toxicológico Você dele? pediu, eu levo 3 empresas, se a Tabata fizesse, se todo mundo fizer. Mas ninguém precisa fazer exame Então, pra que vocês estão toxicológico. O senhor está perdendo tempo querendo... com isso? Não é, porque o Vocês não senhor são é que criou isso. Eu não sei qual que é o problema do Valdemar, tá convencendo o Bolsonaro até hoje. Agora, ele falou com a própria boca. O Nunes não é o meu candidato dos sonhos, em biologia logo em seguida. Cria um alvoroço, aí tem que falar alguma coisa, aí põe um filho 1 para bater, filho 2, a gente se resolveu, tá tudo certo. Você pode perceber que depois que eu conversei com todos os cenários, não tem ninguém me atacando mais. Por quê? Porque estava tendo um prejuízo para a figura do Bolsonaro e do movimento de direita. Mas eu não entendi, isso quer o voto dele mesmo ele sendo Cara, eu comunista. quero o voto do povo. O voto do Bolsonaro é 1. O do povo, eu preciso de 3 milhões de votos. Uma punição contra esses candidatos Zé Ruelas que estão aí. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem Por que tem é o um senhor não quis partido. falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo pro Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. No mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui para cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui, ataquei o Carlos por 3 vezes. Liguei pro presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros Então do pronto, Supremo. que seja o Senado. Entenderia Quem impeachment defende de o novo? impeachment é o Senado. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é que tem que ser apurado. Vários dos bolsonaristas, inclusive com quem eu converso, desconfiam que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com o Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu o partido para ele, em consequência permitiu a sua candidatura. Faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir. Malu, a gente vai Eu fico prosseguir. ouvindo pelo site de fofoca por aí. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou... Tá certo. Vou para... Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade. Com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Daqui 35 dias, eu estou eleito, eu vou focar na cidade de São Paulo. E aqui vai meu recado para a Suprema Corte. Vamos fazer uma política diferente. Não dá para ser desse jeito, senão a gente vai atrapalhar o crescimento desse país. Eu vou afirmar porque foi ele que me deu o contato. Ele falou que não conhece, só conheceu Se quiser, eu vocês ligo pra ele aqui todos agora. Eu falo pra ele agora. Se ele negar na ligação, vai ser difícil pra ele. Ele que negou, e a gente publicou lá numa reportagem dizendo que teria sido um amigo em comum entre vocês, um advogado chamado Mauri Pinho. Eu sei lá quem é. O Amauri eu conheço do PROS. Faltando poucas horas pro negócio pra virar a data limite. Ele me liga e fala, você não vai ser candidato a prefeito. Você pode continuar no partido. Eu falei, por que eu quero ficar no partido se eu não vou ser candidato a prefeito? Aí de última hora, aparece o PRTB. Mas você não conhecia, então? Não, conheci ele foi esse contato. Foi o próprio Sérgio Lima. Ele falou, cara, cuidado com esse partido. Eu falei, cuidado não, tá tudo certo. E aí, acabou que a gente migrou de última hora. Foi de última hora mesmo. Isso também implica numa falta de conteúdo e de debate do senhor que é muito assustadora. Então, por exemplo, o senhor não costuma responder nem entrevistadores direito, nem outros candidatos. O senhor vai para a entrevista ou debate para fazer corte. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal
por SP e você vai ver, tá embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente e o ex-presidente cada um de um lado, não tem o tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Está aqui, eu agradeço. Então o senhor podia colaborar e responder as perguntas do jeito como... Eu estou respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso de ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro para pagar marqueteiro não, para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu tô aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fizer. Aqui que é interessante que a Amanda falou, que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, e a gente tem que discutir valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego, serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo, que a gente vai aprovar junto com a Câmara para trazer benefícios, para você ter emprego aí. Eu falo isso toda hora, tem várias coisas. Pode falar olhando pra gente, não, mas a gente não... Desculpa tragar o seu... Mas o senhor tá usando a entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor, a gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu tô batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não vou votar no Boulos, candidato. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em discussão. Mas só você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. O senhor poderia esclarecer qual que é a base técnica? Eu sei que o senhor fala muito do que existe em Medellín, em outras cidades que tem uma topografia bem diferente da de São Paulo. Qual é o alcance dessa medida e por que ela virou a sua principal proposta de mobilidade? Eu nunca falei que ela era a principal proposta de mobilidade. Você viu eu falando isso em algum lugar, não? Não, mas eu vejo o senhor falar dela com alguma frequência e não em outras. Porque ela é inusitada, né? Na verdade, eu primeira fase falando dela. E essa primeira fase eu quero abençoar ali na Brasilândia, na Zona Norte, aonde inclusive quero criar um passo municipal. O que significa o senhor dizer que o senhor quer abençoar? Desculpa, eu não consigo entender essa terminologia ligada à gestão pública. É por isso que vai ser diferente a gestão pública. Você vai ouvir muita coisa diferente. Você vai ouvir equity, você vai ouvir MVP, que é testar as coisas antes de gastar. Não, mas abençoar não é de gestão pública, abençoar é religioso. Não, abençoar é uma palavra da língua portuguesa que você pode usar. Verdade. Se você quiser usar ela em qualquer contexto. E aí vocês vão ver por que é abençoar. Porque a esquerda... Entendi. Como que desfaveliza com o teleférico? Não é com o teleférico, é fazendo liberação fundiária. Você tem... Então o teleférico não é uma proposta para a mobilidade geral da cidade, é para você, que mora na comunidade. E eu fiz uma promessa. Ninguém, até terminar esse governo meu de 1.460 dias, a partir do dia 1º de janeiro, vai morar em casa de lata, nem casa de madeira. Eu não estou fazendo algo que eu acho que dá certo. Eu estou fazendo isso em Angola, em Luanda, no Camizu. Estou lá desde 2019, investindo na minha influência, o meu tempo, o meu recurso, e chamando de vários empresários. Nós estamos reconstruindo e desfavelizando um lugar. E por que o senhor não fez no Brasil, em vez de fazer em Angola? Que é o prédio de 1 quilômetro que o senhor vai construir na cidade de São Paulo. Seria o prédio mais alto do mundo. O mais alto hoje está em Dubai, no Emirados Árabes. O Burj Khalifa, 880 metros. Aqui eu entendi que era 880, mas tudo bem. É 800, mais de 800 metros. Tá bom. Já fez o corte? Posso continuar? Beleza, então vamos lá. A Arábia Saudita está tentando erguer desde 2013 um arranha-céu de 1 quilômetro, como o senhor, mas as obras já estão rolando desde 2013, 6 bilhões de reais, não estão próximas de terminar. E aí eu queria saber do senhor, São Paulo tem sérios problemas, o senhor falou aí de mobilidade, segurança, falando de educação. Como que esse prédio ajuda a resolver esse problema? O que vai ter dentro desse prédio? Vai ter gente. O que vai fazer no prédio de 1 quilômetro para resolver os problemas da cidade? Toda obra, ela representa um marco. O Brasil vai se tornar a maior potência mundial até 2050, se vocês ouvirem o que eu estou falando. Assustadora, só que vocês nunca mais para você. Ninguém iria ao deserto se não tivesse uma obra poderosa dessa. Porque eu quero movimentar o turismo na cidade de São Paulo, abençoar a zona sul de São Paulo. Essa área, o que a Malu falou muito bem, a questão do zoneamento, ele é revisto de 10 em 10 anos. Mas não precisa preocupar, porque quem define isso é a Câmara. E quem define isso é a Prefeitura, junto com a Câmara. Prefeitura para a Zona Norte, para valorizar a Zona Norte. Eu quero levar o maior prédio do mundo para lá, sem gastar nenhum real de dinheiro público, só de disposição. E me dá uma caneta apertando 28. No dia 6 de outubro, que se a caneta estiver na minha mão, nós vamos fazer. Se vocês não me derem a chance de ser prefeito, nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou arrumar um jeito de fazer isso aí. Eu vi, e quem viu não tem como voltar atrás.
E eu vou cumprir isso, e se precisar, e o povo estiver comigo nisso, do jeito que está agora, né, que está assustador, a pesquisa Veritas ali, a intencional, eu estou com 36 pontos. Na espontânea eu estou com 30, deslocado do pelotão inteiro. E essa pesquisa, para quem não sabe, ela foi a única que acertou. E ganhei. E a gente vai ganhar também no dia 6. Então você está dizendo que se não tiver outro para enfrentar o Lula, vai ser o senhor, é isso? Eu deixei claro aqui, só se nem o senhor? Ninguém é dele, ele com a máquina na mão. O Lula publicou nas suas redes sociais um vídeo com a música de fundo do Racionais MCs, Expresso da Meia-Noite. No sábado, dia 31, você postou a música Oitavo Anjo, do 509E. O Dexter pediu a retirada dos conteúdos, falou que não autorizou a utilização para fins eleitorais. Queria saber se você pediu a autorização deles para colocar nas suas redes sociais e se utilizar essas músicas deles nas suas publicações é uma forma de talvez tentar criar um personagem e se aproximar das periferias da cidade de São Paulo. Na verdade, como é livre na plataforma, eu não preciso pedir autorização para usar. Isso não é música oficial de campanha. Isso é de qualquer vídeo. Qualquer pessoa pode clicar e ter autorização no próprio Instagram para isso. As músicas que não têm autorização, ele mesmo, se ele quiser derrubar, ele pode ir lá e mandar o Instagram derrubar todo mundo, né, coletivamente. E se derrubar, você vai falar que é censura? Lógico que não, é direito dele. Eu sou do direito, eu entendo, é um empreendedor. Ele é dono da música. Só que se ele derrubar para mim, vai derrubar para todo mundo. É porque é livre a música tá lá dentro. E compartilha dos ideais do hip hop? Cara, eu vim de periferia. Eu morei num lugar chamado Parque Ateneu. E a minha mãe, ela não gostava que eu ouvia de jeito nenhum. Eu tinha um vizinho chamado Luzimar, que toda semana, era assim, final de semana, som lascado era o quê? Aqui estou mais um dia. Então você... Sobre olhar sanguinário do vigília. Então você adora a crítica à polícia. Você não sabe como é caminhar. Você adota com a também cabeça na mira de uma HK. É mais uma tentativa de corte. Ou de Israel. Estraçalha ladrão, que nem papel. Eu tô respondendo, é minha vez. Então, candidato, tem que ser assim. Você fez a pergunta, eu esperei. Não, ele também precisa se o senhor compartilha da ideologia do... Eu já fui skatista, morei na periferia. Eu tô te falando, deixa eu responder. Então vai lá, terminei minha resposta. Compartilha das críticas que o Racionais faz à polícia? Cara, sabe o que acontece? O policial da quebrada, ele canta Racionais, porque é cultura. Agora, a gente precisa de uma segurança pública. Você tá de brincadeira que eu vou falar que eu aceito tudo que ele fala? Nem a minha pessoa tem alguém que aceita tudo que eu falo. A gente tem que saber depurar. É uma cultura, é raiz. Isso aí tá impregnado em todo mundo. Eu nunca comprei um CD do Racionais, mas eu vi do vizinho, aprendi, tava te mostrando aqui uma parada. Todo mundo acha, você aprendeu esses rap agora? Nunca, mano. Eu vim da periferia. Eu morei em periferia. Até um mano agora. É o quê? Soltou até um mano agora. Tá errado? Não, é que eu achei... Você pira que eu falo mano pra todo mundo? É que eu achei curioso que você não usou o mano em nenhum outro momento da entrevista. Cara, é porque você me trouxe a memória muito boa de quando eu era pobre, morava em periferia, minha mãe odiava que eu cantasse essas músicas. Em qualquer lugar que eu tô de rolê, na quebrada, tô de Paraty filmado. Sabe o que rolou? Sua pergunta. Esses blocos são mais curtos? Vamos para a pergunta. Eu queria perguntar o seguinte, por que o senhor está associado a um banco que cobra das pessoas, um suposto banco, que cobra das pessoas para abrir conta em um terceiro banco que não cobra? Você estudou direitinho a reportagem? Eu li a reportagem. Então, sai da headline e lê a reportagem. Que quando faltar a reportagem, dá uma investigada. Seguinte, como que cobra de um banco a inscrição? Você tem que ver os benefícios. Você sabe os benefícios? Então tem que estudar os benefícios. Eu não sou titular desse banco, ele é um MVP. Sabe o que é MVP? Então... Qual vantagem tem alguém? Várias vantagens. Tem que olhar, eu não acompanho o banco. Eu não sei. Pagar uma conta que é de graça em outro banco, por que eu É por isso que eu tô te falando, o nível de ignorância do que está acontecendo, pegar a headline faz com que você fique vendido na informação. Mas a reportagem não diz isso. Mas se o senhor mesmo está dizendo que não você sabe... e olha lá, por que o pessoal paga? Não é para ter, porque o Nubank é de graça, o Inter é de graça. Vou te explicar. O futuro do Brasil... Nessas portagens. É o seguinte, eu não faço parte do quadro social, ele é um teste. Mas não é isso que o senhor disse. O senhor falou, eu estou explicando para vocês, ele é um já teste. está autorizado já, tem muito negócio. A gente nem fica fazendo propaganda para não parecer camelódromo digital. É isso mesmo. Então tá em teste ou tem muito negócio? Eu sempre falei, tá em MVP. O que eu faço? Eu testo o sócio, eu testo... É porque você vai mexer com operação financeira, você precisa de... Banco Central no caso de banco, não? Não entendi. MVP no caso de banco também precisa de autorização desse. É assim, é um banco digital. Ele não precisa dessa autorização, ele precisa ter a conta piscina, e a conta piscina é do ASA. Não tem nada de errado nisso. As pessoas pagam pelos benefícios. Depois você dá uma olhadinha nos benefícios, vai que você faz lá, vai ser da hora. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, por que o seu plano de governo só tem uma menção a isso, extremamente vaga, que é revitalizar os parques que já existem, despoluir o Rio Tietê? Não sei como é que isso vai acabar com mudanças climáticas, enfim. E se o senhor acredita que isso existe, que de fato existem mudanças relacionadas ao clima? O que é mais importante são as pessoas. Em segundo lugar, o ambiente onde elas escolheram viver. Toda grande cidade no Brasil, ela foi edificada ao lado de um rio.
Eu sou o único candidato que está falando que vai resolver isso aí. Se o governador Tarcísio fizer como os outros governadores e não conseguir limpar esse rio, eu vou criar uma empresa pública da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo é o maior cliente da Sabesp. Se a gente não conseguir limpar isso com o governo do estado, eu vou assumir esse compromisso publicamente. Mas limpar o rio não tem nada a ver com, por exemplo, tem mais de 200 mil famílias que moram em lugares em que pode ter deslizamento de terra, em que pode ter enchente, que tem que ser tirado desses lugares e ir para outros lugares. Quando eu respondi do hidrogênio, é porque se você pegar a questão ambiental num lugar, você vai trazer essa informação limitada. Se você, por exemplo, pegar um teleférico nas comunidades, você vai entender que é uma solução limpa, é sustentável. Tem 41 mil. São mais de 200 mil famílias. Deixa eu te explicar de onde vai vir. Deixa eu só responder, que aí você faz a interpelação. Ou se você quiser fazer primeiro, eu espero. Não, é só responder o que eu estou perguntando, se for possível. Se você deixar, eu vou fazer. Vereador não tem pujança, não tem estado de presença, nem presença de comando. Alguém que não entende de gestão. Não é a pergunta que eu fiz, né, candidata? Deixa eu terminar, Mas se você responder, eu deixo o senhor terminar. Senão, podemos passar a pergunta para o próximo, porque você não está respondendo. Então vamos lá, ping-pong e tal. 41 mil imóveis, a gente precisa permutar essas áreas para conseguir colocar vocês num lugar melhor, tirar vocês de alguns esgotos, dar uma vida melhor. A gente tem 41 mil imóveis. Só para você entender, você que está assistindo, a dimensão de 41 mil imóveis, a região metropolitana de São Paulo tem 28 mil quadras. É como se tivesse um imóvel para cada quadra da Prefeitura de São Paulo, mais 12 mil imóveis. É muito imóvel, é muita incompetência. Tem muita área, tem área para colocar vocês. Eu vou tirar vocês disso porque eu já faço. E o senhor acredita em mudança climática? Você não respondeu isso ainda. É muito simples. Se você enfiar carro o tempo inteiro, você vai criar um efeito estufa aqui. É claro que vai acontecer isso. O que eu acho insuportável é alguém militar com o clima, igual milita com assuntos querendo politizar coisas que não precisa. A gente precisa de limpar. Precisa de limpar os mananciais. Eu sou o único candidato que está falando isso, não tem nenhum outro que está falando isso. 5 toneladas de cocaína da Bolívia para o Brasil, essa é a acusação. Quando o senhor contratou, nomeou representante legal, na verdade não contratou, nomeou representante legal em 28 de outubro de 2021, ele já era réu nesse processo. O senhor ainda não falou sobre isso, eu queria saber se o senhor sabia disso e se o senhor continuou com ele como seu representante legal. Você leu a procuração? Está aqui a procuração, exatamente. Qual que é o poder que eu dei para ele? Para lhe representar, nomeia e constitui como procurador. Para fazer o quê? Para obtenção de documentos e todos os atos que se fizerem necessários para representá-lo junto à Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, ele representa os seus aviões, uma pessoa que fornecia aviões para o tráfico. Ele é despachante aéreo. Essa procuração, ela foi dada. Não está escrito isso aqui, não? Não, mas é isso que você leu. Representá-lo junto... Então, mas o senhor acha que tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para esse... Ele continua seu representante? Não, foi só com a compra de aeronave. Eu tenho 4 tráfico aeronaves. de drogas. Seu parceiro, Renato Cariani, que esse senhor disse que mudou sua vida, o senhor não vai poder dizer que não sabia nem nada, se tornou réu sob acusação de tráfico de drogas, associação com tráfico e lavagem de dinheiro, numa denúncia que foi aceita em fevereiro, e depois disso o senhor fechou um negócio com ele, inclusive naquele seu canal de cortes, na sua comunidade do Discord, manda marcar Pablo Marçal, prefeito, e Cariani. Então é uma relação bem casca de bala. Como vai ser esse processo seletivo se pessoas tão próximas do senhor estão envolvidas em tanta coisa e o senhor diz que não sabe? Eu conheci o Cariani num podcast e ele me fez um desafio para mudar de vida. Eu era inflamado igual bolos. Pesava 100 quilos e esse cara mudou minha vida. Agora, o Estado Democrático de Direito tem que fazer o seguinte, tem o contraditório e a ampla defesa. Ele que se defenda, se ele tiver errado, que ele pague. Nunca falei que eu passo a mão em nada. Não se aceita pela justiça, portanto ele é réu, não é qualquer acusação. Ele é acusado de ter emitido notas frias para desviar 12 toneladas de insumos químicos que, na verdade, eram usados para refinar cocaína e crack. O senhor tem demonstrado muita preocupação com a questão das drogas. Isso não arrepia o pelo do seu braço? Meu braço? Por que meu braço? Não, de ficar arrepiado, 12 toneladas para... Cariani, eu acredito na sua inocência, conheço seu coração. E se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver... que todo o jornalismo desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo, porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Não é jornalismo, não, é justiça. Calma que eu tô respondendo. Você está falando do jornalismo, a gente está contraditando. Vamos lá, todos nós no Brasil. Nós temos o maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive você, Vera, desceu o bambu nele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. O senhor lê minhas colunas? Não leio não, mas eu tive notícia para vir pra cá. Se o senhor não lê, né, o senhor cobra tanta gente de ler. Pra quê, né? Eu parei de ler um pouco para
publicar. Publiquei 62 livros. Se você quiser acompanhar, não vou falar de livro agora, não. É o seguinte, deixa eu só terminar. Ele tem a ver isso? O que tem a ver? Ele é vice-presidente do Brasil e tem... O que tem a ver ele com o seu caso? É o que eu tô te falando. Ele deixou o PCC proliferar dentro dessa cidade. A culpa é dele. Claro, ele teve a chance de acabar com o PCC. Você são próximos ao PCC. Em relação a mim, não. Esses caras tomaram as usinas. Em relação a você. O PCC tomou usina, tomou posto de gasolina, tomou televisão, tá tomando tudo, tá lá dentro do governo. Tudo bem. Tomou partido. Então Vocês estão falando do meu presidente? Então não tem nada pra fazer. Calma, tá respondendo. Eles alegam que o meu presidente tem ligação com o PCC. Ô, Leonardo, se você é do PCC, por que você teve despejo na sua casa? Cadê o dinheiro do PCC pra te ajudar, cara? Isso cabe ironia com um assunto tão sério. Bunda mole do Alckmin teve a chance de extirpar o PCC e não teve coragem. Você sabe, Alckmin, que você é um bunda mole e não teve coragem de fazer o que precisava ser feito. Mas, por exemplo, agora tem que aguentar o PCC. Que é o presidente do seu partido, você afasta a questão da própria questão das fraudes que foram condenadas, as questões bancárias. Você falava que você só tinha um trabalho ali de manutenção. Então, foi condenado e acabou o assunto. Se você for prefeito da cidade de São Paulo, é assim que você vai lidar com possíveis problemas numa administração de uma cidade tão grande. Então, por exemplo, se um secretário seu tiver alguma acusação, algum envolvimento, se algum funcionário, se alguém de uma subprefeitura, você também vai falar, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai lavar a mão dessa maneira ou você vai assumir responsabilidade? Você falou o quê? Parece quem? Não tenho nada com isso, Parece não quem? conheço, não sei. Qual nome você falou? Lula? Lula. Parece o Lula. É o seguinte, todo mundo tiver envolvimento vai ser apurado. E na apuração, se tiver cheiro, vai ser desconectado. É assim que eu faço na vida privada. E como só colocaram bandidos na política, eles criaram um organismo que não consegue mais parar. O que a gente vai ter que fazer? Essa é a última geração do crime. E nós precisamos, com educação, mudar a cabeça das pessoas para ninguém, absolutamente ninguém, conseguir ser captado por eles. Essa é a última geração do crime nessa cidade. Doa quem doer. Se é uma pessoa que mora na rua, que está precisando muito de ajuda, mudar a sua mentalidade, ela pode conseguir. Sim, ter o sucesso. Samará já tirou 3.500 pessoas da rua. Se você às vezes for no McDonald's comprar seu McLanche feliz, você vai dar de cara com alguém da Cracolândia que saiu de lá. Negócio de coach, mudar a mentalidade. É isso? Minha senhora. Você pode me explicar, por favor? Posso. Eu não estou entendendo. Então, você é uma pessoa que vai ser contemplada no meu governo. Você tem que entender que tem gente desocupada, tem gente trabalhando, tem gente empreendendo, tem gente sendo um empreendedor serial e tem gente que vai aprender a investir. Na Europa, mais de 70% das pessoas investem. Nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas investem. No Brasil, 3%. Sabe o que significa isso? Não te ensinaram a mexer com o dinheiro na escola pública. Eu vou te ensinar. Sabe por quê? Porque essa é a maior bandeira para prosperar esse país. É uma espécie de teologia da prosperidade. Ela existe em muitas igrejas evangélicas, mas não exatamente com essa roupagem que o senhor traz no seu programa. Em recente entrevista ao Flow, o senhor disse que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus... O senhor diz temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. Ele tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos. E o batismo é um rito muito sério. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver, sim. Quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito só para ajudar as pessoas. E eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai num terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na quinta série, eu nunca concordei que a gente fez um macaco. Aí sabe o que aconteceu? Eu ouvi, esse é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão, sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Viva a liberdade. Muito obrigada, candidato, pela entrevista. É isso, nosso programa chegou.